Mas afinal, ele é híbrido ou não é? Turma, prazer, meu nome é Victor Nezaide, criador do canal Jornada em 4 Rodas. Se puder, acompanha o Instagram, onde eu faço bastante vídeo, bastante texto para explicar tudo sobre os carros. E aqui hoje estamos a bordo de um Fiat Pulse Audace híbrido, né? Já vou começar já direto no ponto que eu acho que vale a pena já mencionar e tirar certas dúvidas, né? Quando a Fiat ela falou um carro híbrido, muitas pessoas podem se confundir com um Corolla, com o Honda Civic, com um Haval H6 ou com o BYD Song Plus. Só que aqui o sistema ele acaba sendo um pouquinho diferente, tá? Vamos dizer que a pegada de marketing foi forte, mas na prática ele é nada mais, nada menos do que um híbrido leve, tá? Lembrando que ele é um híbrido leve bem simplista, tá? Então ele não é um híbrido leve igual um Kia Stonic ou um Audi A3 com bateria de 48 volts, né? Aqui você tem uma bateria de 12 volts, tá? Tanto aqui no motor, que o motor tá muito quente aqui, turma, aí eu não vou abrir ele, mas você tem uma bateria de chumbo aqui, tá? E mais aqui você tem um módulo que faz o gerenciamento. E mais aqui também atrás, ó, você tem uma outra bateria que fica nos bancos, embaixo dos bancos. O que eu posso dizer sobre isso, né? Na minha humilde e sincera opinião, eu sou um cara que gosta de sentar baixo, deixar o banco no mínimo, mas o Fiat Pulse ele já tem a característica de ter uma altura maior em relação aos outros carros da categoria, tipo um Nivus ou até um Renault Kardian, e também como eles colocaram essa bateria aqui, você tem um pouco mais limitado, então a minha posição de dirigir fica bem alta, então para algumas pessoas isso possa incomodar ou não. Outro ponto, né, eu acho que é meio estranho ter essa bateria que fica aqui embaixo. Eu não sei se isso poderia ser feito em outro local. I don't know, my friends, I don't know. Eu não sei se a Fiat poderia colocar isso no porta-malas, se poderia colocar isso embaixo desses bancos aqui. Não sei, tá? Mas a Fiat optou por colocar aqui na frente. Entendo que isso gera custo, né? Porque você vai ter que fazer o cabeamento aqui também do chicote. Então isso acaba influenciando. Como você tem um módulo de gerenciamento bem aqui, bem nessa região aqui, ó. O alternador fica aqui, tá? Porque lembrando que essa bateria ele vai dar força para o motor elétrico que substitui o alternador e o motor de partida, tá bom, pessoal? Então, aliás de você ter esses dois aí que poderia ter uma certa limitação, a Fiat colocou esse motor elétrico para ajudar o motor, não para dar tração, tá? E aí o módulo ele fica bem aqui nessa região. Tá muito quente, acabei de pegar a estrada com ele, então o motor tá quente, tá um calor de uns 35 graus, então eu não quero me lascar aqui, tá? Então você vai ter essa diferença, tá? Como eu posso dizer, turma, como ele é um híbrido leve, o motor elétrico ele apenas auxilia o motor para dar, vamos dizer que um certo impulso para o carro, mas não isso na ponta do lápis, tá? Eu tô andando com o carro aqui, peguei bastante trânsito ontem para poder entender como que é o funcionamento. Cara, a economia é muito mínima, a diferença é muito pouca. O que você possa imaginar se fosse um híbrido, né? Esse termo híbrido leve pode trazer uma interpretação meio errada. Então eu achei que do Pulse a diferença foi muito pouca. E claro que o marketing da Fiat foi muito alto, mas muitas pessoas podem, vamos meio que criar uma expectativa em relação ao Pulse, tá? Mas assim, o que eu posso dizer em relação ao uso no dia a dia? Você percebe que em certos momentos o motor ele acaba saindo um pouquinho mais ligeiro, um pouquinho em saída de semáforo, um pouquinho em retomadas, tá? Você percebe bastante isso. Como você tem esse modo para poder regenerar a bateria quando você solta o pé do acelerador e o carro na hora do embalo, eu percebo que na estrada, se você pega, por exemplo, a versão 100% a combustão, né, que isso daqui não deixa de ser, mas quando você pega embalo na estrada, se você solta o pé do acelerador no Pulse normal, ele não regenera tanto, né? Ele não perde tanta velocidade. Enquanto nesse daqui você perde um pouquinho de velocidade. Por exemplo, você está na descida 120, aliás do carro dá uma certa embaladinha, não, ele acaba dando uma regenerada na bateria, tá? Toda hora ele vai ficar regenerando a bateria. Você não precisa, vamos dizer que carregar o carro, porque ele vai aproveitar o uso com o carro, mas assim, tem que lembrar, é um híbrido leve, turma. Não é um híbrido pleno igual um Civic, um Corolla, um Haval H6 e seja o que for. E também não é um híbrido plug-in.
Então entenda que é apenas para dar auxílio para o motor e não para trazer uma diferença absurda em questão de economia, tá bom? Um ponto que eu acho que vale a crítica, eu vou dar uma entrada aqui no carro e explicar para vocês, que é o seguinte. Eles colocaram um modo chamado e-Start Stop, o que é o seguinte: você não consegue desligar o Start Stop, mas tem um certo problema, turma, um certo problema que isso acabou me incomodando. Calma aí que eu vou ligar o carro aqui. Eu vou dar uma ligada no ar, turma, porque tá um calor bem complicado. Deixa eu ver como que tá o ar aqui, só pra não ferrar aqui com um áudio. Vou baixar aqui para o menor. Mas é o que acontece, turma. Como a Fiat tirou esse Start Stop como o botão para poder desligar, acaba acontecendo o quê? Quando você está no trânsito, parado naquele anda e para, o carro ele desliga no Start Stop. O que acontece? O ar-condicionado também ele acaba não funcionando nesse ponto, porque o motor está desligado, então não está dando, vamos dizer que... Como eu posso dizer o termo? Não está dando força para o ar-condicionado, então começa a esquentar. Então se você pega num calor desse de 35 graus, agora o carro não vai desligar porque aqui tá de boa, mas quando você está no anda e para e o carro desliga, né, o motor, isso acaba incomodando um pouco, então começa a esquentar dentro do carro toda hora. Então eu acho que assim, a Fiat poderia corrigir isso, colocar o Start Stop de volta para quem queira desligar. E outro ponto também, eu percebo que o Start Stop da Fiat, ele não é tão suave. Então muitos momentos no anda e para, quando você solta o pé do freio, na hora que o carro liga, ele dá muito tranco, sabe? Toda hora ele fica fazendo isso. Eu acho que isso incomoda um pouco no dia a dia, na minha opinião, tá? Ele poderia ter um sistema um pouco mais suave, poderia ter a opção de desligar o Start Stop. Eu acho isso horrível, eu particularmente não gosto de ter Start Stop no carro. Então assim, tem muitos momentos que ele meio que ele não traz uma forma tão suave assim. O câmbio também, tá? Eu não sei se isso tem relacionado ao motor elétrico que ele tem, mas comparado ao Pulse 100% combustão, como se fala, eu achei que o Pulse normal, ele acaba sendo bem mais suave, tá? Então, em alguns momentos, quando você tá tipo 30 por hora e você só dá um tequinho no acelerador, o câmbio, acho que o motor ele dá meio que uma embananada e ele não entende muito. Ele acaba não sendo tão suave assim. Então, na minha opinião, isso foi um dos pontos que meio que me desagradou no Pulse, assim, no uso dele. Essa parte da economia eu já esperava que ele não seria um carro com uma diferença tão absurda assim, porque é um híbrido leve. Ele apenas vai auxiliar o motor, ele não vai trazer um benefício tão grande assim. A Fiat fala que vai ter uma economia aí de 10 a 11%, de 11% a 20%. Cara, não sei, sabe? Tem que rodar bastante com o carro e fazer muitas contas aí para ver se vale a pena, tá? Então assim, o Fiat Pulse, o que ele teve de mudança tirando isso, né? Aqui no interior, no painel, na verdade, agora você tem essas luzinhas azul, né? Essa parte híbrida aqui em cima, e aqui também, quando você aperta aqui para cima, ele tem esse modo do hybrid, né? Quando você acelera, ele tem esse modo impulso aqui em cima, e aqui tem o modo carga quando você solta o pé do acelerador, tipo um embalo. E aqui você tem a carga da bateria. Geralmente ele sempre está em 2 ou até o meio de palitinho, ele nunca chega a ser full bateria, tá? Então isso é um ponto do Pulse que vale a menção para vocês. Mas aqui no interior não teve uma mudança tão drástica assim. Eu percebi que o painel, essa parte da multimídia ficou um pouquinho maior, isso eu achei muito bom, tá? Mas não teve nenhum grafismo que fale, uau, isso daqui fez muita diferença, tá? Então a única mudança que foi esse sistema híbrido que a Fiat fez, na minha opinião, né? Eu sei que algumas pessoas podem se revoltar, vai falar, putz, mas isso daqui é um híbrido de mentira. É um híbrido leve, cara. É que só não pode ter esse termo muito forte aqui, esse marketing e essa propaganda muito exagerada, porque eu acho que traz uma interpretação meio errada. Mas assim, gostei do sistema, espero que a Fiat possa dar uma melhorada nisso, tá? Eu acho que a Fiat lançou no mercado para ver como que vai ser a reação, mas eu acho que o sistema poderia ser um pouquinho mais suave no Pulse. Essa parte desses certos engasgos que ele tem, e também a bateria poderia estar localizada em outro local, não sei qual o melhor local. Claro que a gente tem que pensar o que?
é difícil uma marca poder mudar todo o carro por dentro, porque tem as suas certas limitações. É igual o motor já tem um espaço meio pequeno para tudo isso daqui, então se você colocar mais uma bateria aqui, não vai ter espaço para o motor. Então eu acho que talvez foi a única sacada da Fiat em relação a isso. Eu vou até colocar minha mão aqui em cima para mostrar para vocês que ele esquenta aqui, tá, turma? Ele acaba ficando meio quente aqui nessa região, então, como eu até zoei aqui, né, ele queima a sua rosca, então isso é um ponto assim que talvez pode trazer um pouco de insegurança para certas pessoas. Mesmo que não aconteça nada, você sabe que isso acaba influenciando, tá bom? Então é isso daí. Vamos voltar, eu não vou mostrar os detalhes tanto para vocês, porque eu queria muito focar nessa parte do motor. Tá bom, turma? Um grande abraço, acompanha meu perfil, se quiser pode comentar, só não deu os seus pitis. E bora lá, acompanha lá no Instagram. Fechou? Um grande abraço.